Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o filme Animais Noturnos de 2016, que é uma adaptação do livro Tony e Susan, que eu falei com vocês no último vídeo aqui do canal, que eu vou deixar ali nos cards para vocês assistirem. Mas antes da gente dissecar esse filme aqui, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e caso queira adquirir alguma coisa na Amazon, não esqueça, por favorzinho, de utilizar o link do canal que está ali na descrição. O filme tem a direção do Tom Ford, está disponível no Amazon Prime Video, no Globoplay, na Apple TV e também no Telecine. Antes de mesclar com a minha opinião os acontecimentos desse filme, eu quero trazer para vocês uma pequena sinopse dele. Um escritor pede para sua ex-mulher ler o seu manuscrito de romance. Uma história sobre um homem de família cuja vida dá uma guinada sombria. Sobre a cena inicial das mulheres dançando, eu até entendo quem diga que pode ser cult ou ousado, mas isso não significa que é legal. Ainda mais a questão da exposição depois. Eu achei que chegou no limiar, sabe quando você não sabe se é problemático, se é respeitoso? Tá naquele pontinho ali que se andar um pouquinho mais para cá vai ser problemático. Então tem que cuidar bastante quando chegar nesse patamar. Eu não consegui entender se é uma crítica relacionada aos padrões americanos ou se é uma exibição que mostra corpos reais ou se pior ainda, na verdade, é uma exibição maldosa desses corpos. Vou adorar se alguém quiser discutir comigo esse ponto educadamente ali nos comentários. Começamos o filme com pequenas mudanças que podem ser até relevantes de certa forma. No livro, o Edward ele foi trabalhar com seguros, enquanto aqui no filme ele se mantém mais próximo da literatura, dando aula de inglês em um cursinho. E aqui ele não se casou de novo, enquanto no livro a gente tem a Stephanie, que é citada. Não sei exatamente em qual ordem que eu vou publicar o vídeo de O Jantar e desse aqui, mas eu comentei lá e trago para cá uma coisa que eu particularmente não acho necessária, que é mudar o nome dos personagens. O que acontece aqui em dois casos. Admito que a Susan do livro e do filme me soaram diferentes. A do filme me soou mais classuda, mais direta, mais provocativa. Acho que até gostei mais dela. Ela se dirige ao marido de uma forma mais direta do que a Susan do livro parece reagir. Importante citar também que a profissão da Susan muda aqui no filme, assim como a do marido dela. Me veio uma questão em relação à interpretação de dois personagens pelo mesmo ator. Então seria o Edward o Tony já? Qual foi a ideia de já representar eles dois assim? Porque eu acho que no livro vai um pouquinho além disso. Particularmente, eu acho que a cena na estrada foi excepcionalmente bem escrita no livro, tanto que eu fiquei absurdamente angustiada. Foi exatamente horrível e incrível ao mesmo tempo. Óbvio que principalmente pelo perigo, mas também pela falta de reação do Tony. Eu acho que foi muito bem adaptada. Claro que eu não senti a mesma coisa porque eu já sabia o que esperar. O Ray, ele tá ótimo, tá repugnante, ou seja, tá incrível, porque é essa a ideia do personagem dele. E a falta de reação ou a falta incisiva de reação do Tony também tá bem interessante aqui no filme. Eu admito que tem um pouquinho de ranço do Jake Gyllenhaal, mas ele tá sensacional também no filme representando o Tony. A igreja, só que sem o carro aqui, porque ele tá mais pra frente. A tal cidade de Bailey e o cara indo parar no meio do nada, e eu lembrando do livro, me mostra o porquê que eu amo tanto a adaptação. Mesmo quando tem algumas diferenças, eu consigo me apaixonar ainda mais pela história. Quando é num caso assim, né, que o filme realmente é bom. Se for ruim, na verdade, ele dá bem mais ranço do que prazer. A ideia de que eu ia apanhar muito, mas também ia bater, não ia funcionar aqui, porque eu acho que eu tenho certeza que se eu fosse tentar revidar, eu ia apanhar muito de qualquer um deles. Eu me revoltei bastante com o Tony no livro, principalmente mais indo para o final dele. Ele tinha a faca e o queijo na mão e ele demorou muito para tomar uma certa atitude, mas no começo eu senti muito, eu entendi de certa maneira o porquê ele ficou tão estático. Eu ainda não entendi totalmente o porquê ele se escondeu, mas algumas faltas de atitude dele eu compreendi, porque, enfim, o medo ele te paralisa. Apesar que ele realmente é meio molenga, né? Mas fazer o quê, né? É o jeito do cara.
E a cena dos corpos é esteticamente belíssima, porém horrível. Eu acho muito interessante acompanhar as expressões da Susan enquanto ela tá lendo o manuscrito, porque eu acho que ela representa muito bem os leitores. E durante a leitura também, enquanto era citado o que, que ela pensava, o que ela estava tentando desvendar na história, eu conseguia me identificar muito. Eu vou trazer à tona uma coisa agora porque me veio na cabeça. Agora. O Jake Gyllenhaal, ele interpreta o Edward e o Tony no filme. Ou seja, seria o Tony, o alter ego do Edward. Só que no livro, o Tony também pode ser um pouco da Susan. Porém, eu acho que eu acredito mais no filme, porque o Edward e o Tony são muito mais parecidos, principalmente depois de uma reação que ele tem no livro, que não foi, não é tão descrita no filme, né? Não é tão desenvolvida no filme, mas no livro ele teve uma reação depois de algo que acontece que é muito a cara do Tony. A cena no restaurante é toda linda. Honestamente, gente, o que eu acho aqui não é todo ator que dá conta de close-up. E aproveitando, eu quero dizer que os enquadramentos deste filme são incríveis. E ainda mais a união entre eles. Acho que fica um movimento bastante fluido e interessante. E mesmo quando não tá fluido, quando ele parece um movimento desconfortável, ele não quebra, sabe? Ele consegue se desenvolver muito bem. Tu não vê nada brusco, assim, como uma quebra brusca entre os movimentos de câmera, entre os enquadramentos. Enquanto no livro a mãe da Susan quer muito o enlace do Edward com a filha, no livro a gente vê que ela tenta convencer a Susan do contrário. Julga que eles são muito diferentes. Uma coisa que eu não curti tanto é que ele não dá uma noção tão clara de passagem de tempo como no livro, pois nele a gente acompanha o dia a dia da vida do Tony depois do que aconteceu. E admito que levei um cagaço com a parada do celular, eu não tava esperando. Eu adoro e odeio quando eu tô de boa vendo um filme que eu não tô esperando levar susto e de repente eu levo um susto do coração começar a bater desesperadamente. Aqui, o Bob antes me confundiu um pouquinho. Porque, na verdade, eu não entendo a lógica do estou com câncer de pulmão, porém continuo fumando. Até agora, sendo que faz alguns dias que eu vi o filme, eu não sei o que pensar da cena do Roy na privada fora de casa. É engraçado que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, lá em 2017, 2018, eu não tinha gostado tanto dele, eu tinha achado ele chato. Aí me pergunto se era santa ignorância ou se talvez não era só um momento para assistir o filme. E aí, nesse ano, ao procurar uma lista de adaptações, que eu sou invocadíssima nisso, né? Se tem uma meta minha de vida, eu acho que é ler a maior parte dos livros que foram adaptados para o cinema ou para TV. E aí eu vi Animais Noturnos lá, e daí eu pensei, por que não ler Tony Susan antes de assistir novamente o filme? Até porque tanta gente fala super bem do filme, então provavelmente fui eu que vi errado. E qual que não foi a minha alegria ao gostar consideravelmente do livro, mas isso daí vocês só vão saber mais, né, quando assistirem um vídeo do livro, e também ter gostado bastante do filme. Quero odiar o Ray, empecilho. O ator é bonito pra caramba. Eu quero pedir uma coisa para quem leu o livro. A questão do aborto, ela não acontece no livro, certo? Eu não consigo me lembrar, acho que cochilei nessa parte. E olha que faz uma semana que eu terminei de ler ele, né? Apesar que eu leio 35 livros ao mesmo tempo, praticamente, né? Então, às vezes confunde um pouquinho. A reação do Tony mais pro final do filme é um pouco mais revigorante aqui do que no livro. Uma aleatoriedade, que se não tiver uma aleatoriedade não sou eu, mas que belíssimo. Que lindo o vestido verde que a Amy Adams usa no final. Sério, eu fiquei encantada. Senhor, eu quero um vestido assim pra mim. Algumas críticas que eu li sobre o filme têm uma teoria de que o final é quase como o fim de tudo para um personagem. Pra mim, pelo menos, lendo o livro, o final me pareceu mais um fim de ciclo. Óbvio que o livro ele vai além do filme porque eles nos mostram um pouco mais sobre os personagens e o interessante é que você consegue colocar a Susan dentro de mais de um personagem da história do Edward, ou ao contrário, né? Mais de um personagem consegue se encaixar na vida da Susan. Porém, ainda, se eu tivesse que escolher entre um dos dois,
eu acho que eu ficaria com o filme Animais Noturnos. O livro conseguiu desenvolver uma cena sensacional, que foi a da estrada, né? Que eu acho impecável. Sério, muito bem escrita, porque o que eu senti durante a leitura daquela cena e depois, mas principalmente durante, eu nunca senti em toda a minha vida, em nenhum outro livro que eu li. Então, eu achei isso sensacional. E eu acho que foi um dos motivos de eu ter dado 3,5 estrelas, né, pro livro, que eu considero uma nota muito boa. Mas eu ainda acho que eu escolheria o filme, porque eu acho que tá tudo muito, muito perfeitinho, assim. Tá tudo muito bem encaixado. Não tô dizendo que o filme é perfeito, porque não é. Mas tá tudo muito bem encaixado para o que o livro pretende, sabe, apresentar. Eu acho que os atores estão ótimos, todo o trabalho estético do filme tá incrível, o roteiro também tá muito bom. Acho que eu ficaria com as 3,5 estrelas no livro e daria 4 estrelas para o filme. Mas me contem qual foi a experiência de vocês ao assistir Animais Noturnos. Eu sei que tem muita gente que gosta desse filme, mas eu gostaria de saber também, vai que eu encontro alguém que não curtiu. Muito obrigada por assistir ao vídeo, eu vejo vocês no próximo.